Se você acha que o termo Pacto das Obras tem alguma relação com a construção civil, então esse episódio é para você. Desculpem a piada de tiozão, mas esse é o Invisible Shots, uma série de podcasts do Invisible College com pequenas doses teológicas baseadas nas nossas principais aulas, a fim de te instigar e direcionar sobre algumas questões teológicas importantíssimas. Meu nome é Kaique Fernandes e hoje vamos continuar nosso papo sobre teologia bíblica com foco no Antigo Testamento. A revelação primeira de Deus, aquela que antecede o anúncio da redenção, é marcada por prefigurações sacramentais que antecipam a consumação dos elementos simbolizados. Não entendeu nada? Calma. Isso quer dizer que o conteúdo da revelação pré-redentora, ou seja, a revelação de Deus antes do pecado, é altamente simbólica. Quer dizer que ela é expressa não tanto em palavras, mas em signos. Esses signos compartilham do caráter geral do simbolismo bíblico que está incorporado nas coisas reais. Vou falar um pouco sobre alguns deles com base na teologia bíblica do Gerhardus Voss. Primeiro, temos o princípio da vida e o que é ensinado sobre ele pela árvore da vida. Essa árvore está no meio do jardim de Deus. ênfase aqui no fato de ser um jardim de Deus, ou seja, não é uma habitação do homem, mas um local no qual ele é recebido na comunhão com Deus. A árvore estava associada com a imutável vida eterna que seria assegurada mediante a obediência durante o período de provação, ou seja, a ordem que Deus dá para não se alimentar de seu fruto. Portanto, querer antecipar esse resultado se alimentando dela coloca o homem em desacordo com o seu caráter. Um segundo princípio é a aprovação e o que é ensinado sobre ela no simbolismo da árvore do conhecimento do bem e do mal. A ideia aqui é que o homem obteria alguma coisa que ele não tinha obtido antes. Ele aprenderia o bem em sua clara oposição ao mal e o mal em sua clara oposição ao bem. Para isso, teria dois caminhos: passar pela provação, ou seja, não comer o fruto, ou pegar um atalho, comendo um fruto em desobediência a Deus. Aqui está em jogo uma escolha, se o homem a faria por causa de Deus e de Deus somente. O terceiro princípio é o da tentação e do pecado, simbolizados na serpente. É importante a gente diferenciar provação de tentação. Por trás da provação existe um desígnio bom, algo da parte de Deus, enquanto por trás da tentação existe um desígnio mau, algo que não provém de Deus. É necessário mantermos Deus isento de promover algum tipo de tentação, de tentar alguém com um intento maligno. O propósito central do tentador é a inserção da dúvida na mente da mulher. A intenção é fazer que a declaração de Deus seja tida como mentirosa, e isso da maneira mais acentuada possível. Por fim, o quarto princípio, a morte, que é simbolizada pela dissolução do corpo. De acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus disse: "Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás." Baseada nessas palavras, a crença geral em todas as épocas tem sido que a morte é a penalidade pelo pecado, que a raça humana se tornou sujeita à morte por meio do primeiro pecado. Mas precisamos entender que imortalidade pode designar, na linguagem escatológica, o estado do homem no qual ele é feito imune à morte em consequência de ser feito imune ao pecado. Ou seja, o homem não era, quanto à criação, imortal nesse sentido mais elevado. Isso é um resultado que apenas é possível com a redenção, com a natureza humana glorificada em Cristo devido à sua ressurreição. A morte que é anunciada em Gênesis, portanto, é a morte que carregava a separação de Deus, uma vez que o pecado implicava na exclusão para fora do jardim. Ou seja,
Se a vida consistia em comunhão com Deus, então, pensando em termos opostos, é possível interpretar a morte como sendo a separação de Deus. Resumindo, o pacto das obras, isso é, a revelação pré-redentora de Deus, já sinaliza, em prefigurações sacramentais, os elementos que são simbolizados por toda a Escritura: o princípio da vida, a provação, a tentação e o pecado, e por fim, a morte.